Então, no culto passado, nós começamos o primeiro capítulo da série 2 Coríntios, onde nós fomos até o versículo 11, onde o foco que nós trabalhamos foi sobre tribulações, onde eu e você aqui aprendemos que da mesma maneira, da mesma forma que as tribulações elas transborda também o consolo de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda consolação. Vimos que Paulo, ele era questionado, pois as dúvidas, elas eram que Paulo, sendo como que um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um apóstolo, poderia passar por tantas coisas, por tantas adversidades. Esse era o questionamento dos coríntios, trazendo descaracterização, né? Muitas vezes desacreditando na figura de Paulo, porque o que eles estavam falando, ou melhor, dizendo que Paulo passava por tribulações porque ele estava fazendo coisas que realmente mereciam passar. Só que Paulo mostra que todas as tribulações foram permissão de Deus para aperfeiçoar a sua vida, a sua fé, para fazer dele um instrumento de transformação para a vida dos outros, porque da mesma forma que ele era consolado, ele era capacitado a consolar. E o tema da mensagem da semana passada foi este: consolados para consolar. Amém? Se você não estava aqui, você pode assistir. Essa semana ela sai fresquinha ali no nosso canal. Amém? Você pode, se você tiver desejo. Então eles colocavam em xeque a sua identidade de homem de Deus devido a isso. Agora Paulo, ele vai começar agora uma defesa. Ele vai agora lançar explicação contra as acusações dos coríntios. O sofrimento do apóstolo, ele acontecia pelos incrédulos que o perseguiam, causando tribulações na vida dele, como nós vimos na mensagem anterior, mas também ele sofria com os irmãos da igreja. Ou seja, ele tinha tribulações causadas pelos próprios irmãos na fé. A acusação contra ele, pelos irmãos, era falta de quê? De integridade. Eles o acusavam de faltar realmente de uma forma transparente, verdadeira, e também de consistência. Eles estavam dizendo que Paulo uma hora queria uma coisa, falava uma coisa, daqui a pouco ele falava outra. Então é isso que nós vamos falar nessa noite, a explicação de Paulo. Então, dito isso, eu quero trazer como tema da palavra desta noite: incansável na restauração dos relacionamentos. Diga comigo: incansável na restauração dos relacionamentos. 2 Coríntios, nós vamos ler do versículo 12 do primeiro capítulo, amém? Até o capítulo 2, versos 4, porque ele vai continuar falando até o versículo 4 do segundo capítulo do mesmo assunto. Olha o que diz o 12: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então o que estava rolando? Os críticos de Paulo, eles o acusavam de viver para seus próprios interesses egoístas. Olha o que diz em 2 Coríntios 10:2, pode analisar aí. Era essa a acusação deles, tá? Nós vamos chegar no capítulo 10, mas daqui mais uns cultos ainda. Preste atenção também no que eu vou falando. Citavam o fato de Paulo
ele planejar uma coisa e depois ter mudado de ideia. Muito obrigado, pastor. E a evidência era isso, essa mudança que Paulo realmente teve. Então eles o acusavam de falta de sinceridade. Então por isso que Paulo inicia a sua carta, ou melhor, esse versículo aqui, onde nós vamos continuar, defendendo a sua integridade, no primeiro capítulo de 2 Coríntios. A sinceridade demonstrada por Paulo estava mais evidente aos coríntios do que a qualquer outras pessoas. Por que isso? Ele havia passado 1 ano e meio entre eles. Tu pode abrir aí em Atos capítulo 18, versos 11 e conferir. Paulo tinha, com tudo isso, mesmo sofrendo essa acusação, Paulo tinha uma consciência muito equilibrada, como nós já falamos aqui em outros cultos, em outro capítulo. Ele fala do orgulho, de que sua consciência dá testemunho, de quê? De santidade, de sinceridade, pela graça de Deus. Agora, a primeira aplicação e o primeiro pensamento para nós, com relação a nós, e como nós temos nos conduzido no mundo? Como que eu e você temos nos conduzido no nosso dia a dia? Como está a minha e a tua consciência? Será que eu e você podemos ser como o apóstolo Paulo, em ter tranquilidade do testemunho que ele dava e a sua consciência não o acusava? Será que eu e você podemos estar tranquilos, ou eu e você, quando paramos, pensamos, a nossa consciência está pesada? Porque a nossa consciência pesa quando nós estamos fazendo algo que realmente está desagradando a Deus. Nós somos acusados pela consciência. Quantas vezes, irmãos, acontece isso em nossa vida? Quantas vezes, eu digo assim, a gente não cita isso, eu não sei como é que essa pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir. É ou não é verdade? Aquele cara que mata alguém, aquele cara que defrauda alguém. Agora, quem tem o Espírito Santo, se ele vai deitar e ele sabe que ele está fazendo algo, que ele está defraudando, que ele está sendo uma farsa, que ele está sendo alguém que não, quem tem o Espírito, quem quer viver para Deus, eu estou falando. Cara, não tem como a gente ficar com a consciência tranquila. Amém? Só que Paulo fala de uma consciência tranquila. Ele estava realmente de uma forma que o seu testemunho estava favorável. Aí ele cita que ele andava entre eles em santidade. Agora, a santidade que Paulo se refere não é somente expressada pela pureza, pela maldade, pela ausência de maldade, ou não termos malícia. Não era só isso que ele falava. Isso também faz parte da santidade. E quando nós usamos a palavra santidade, a gente sempre tem a primeira coisa, o dispositivo na nossa mente, ele já vai para a área, o quê? Para a área sexual. É ou não é verdade? Quando a gente fala de santidade, o nosso cérebro já puxa para lá. Só que santidade também está fundamentado e apoiado na verdade. Por quê? Porque Paulo vivia de uma forma sincera. Pela forma sincera que ele vivia no meio dos coríntios. Essa palavra sinceridade, olha só que interessante. Ela significa que em Paulo não haviam regiões escuras e sombrias, pois o mesmo vivia na luz e não tinha nada a esconder. Agora eu te pergunto, e nós? Eu conheço um relacionamento, ou vários relacionamentos,
em que a esposa, ela mente para o marido, ela omite para o marido. Eu conheço relacionamentos onde o marido omite para a esposa e mente para a esposa. Eu conheço relacionamento entre colegas, entre irmãos, entre pais e filhos, que acontece da mesma forma. Só que Paulo, ele está falando de uma consciência onde ele realmente tinha sinceridade e a sua mente não haviam regiões escuras e sombrias. Eu conheço mulheres que ganham um dinheiro, guardam dinheiro e o marido não sabe. Gastam com alguém, abençoam alguém e não pode contar para o marido. Isso são áreas escuras e sombrias. Eu conheço mulheres que compram coisas escondidas dos maridos. Isso são áreas escuras e sombrias. Eu conheço maridos que muitas vezes têm comunicação com pessoas que a mulher não quer, e ele não fala para a esposa, porque se ele falar para a esposa, cai a casa. Áreas sombrias e escuras, dentre outras, sites acessados, pessoas que muitas vezes com assuntos, com conversinhas. Então era esse tipo de coisa. Paulo dizia para eles: o que realmente eu falo para vocês é o que eu creio de evangelho e o que eu vivo. Olha só como é sério isso, irmãos. Nós como filhos de Deus, como servos de Jesus Cristo, como irmãos de Cristo, como filhos de Deus, como filhos do Senhor, nós precisamos entender que nós somos filhos do Pai da luz. E eu não estou aqui pregando moral para vocês e dizendo que eu também não preciso cuidar para que eu não tenha áreas escuras. Eu também preciso vigiar para que eu também não venha a nossa vida entre relacionamentos, seja qual for o nível que ele se encaixa, nós temos que ter o que? Realmente essa sinceridade. Agora trazendo, quantos de nós às vezes ficam brabos um com o outro? Quantos de nós às vezes não estão legal um com o outro e não são capazes de realmente admitir? Tu ficou brabo comigo, fulano? Não, não fiquei, está se roendo por dentro. Isso é mentira. Isso é falta de sinceridade. Tu ficou bravo comigo? Fiquei. Não gostei do jeito que tu falou. Vamos acertar isso aí. Essa é a maneira, essa é a forma. Por que igreja muitas vezes? Por que relacionamento? Por que dá tanto conflito às vezes? Por que dá tanto racha, divisão dentro de igreja? Porque muitos de nós não são sinceros. Uma pessoa sincera, ela é transparente. A gente precisa pensar nisso, irmãos. Você é transparente, você é sincero nos seus relacionamentos. A santidade de Deus, ela fica explícita na tua vida, pela forma que tu está te conduzindo, pela forma que tu está te relacionando com Deus e com os outros. Precisamos melhorar, irmãos. Precisamos realmente que o Senhor nos visite com a sua luz em lugares que ainda há trevas, e que nós possamos crescer na sinceridade, na integridade. Que quando não gosta, com educação, não estou dizendo ser grosso, não estou dizendo ser alguém que acha que está sempre com a razão, não é isso que eu estou falando. Não gostou, conversa. Pergunta, por que tu falou isso? O que tu quis dizer com isso? Porque o que acontece? Nós vamos ver que é um baita mal entendido. O objetivo de Paulo era um, e o que eles entenderam foi outra forma. E assim somos nós nos nossos relacionamentos. Muitas vezes eu posso te falar uma coisa para o teu bem e você levar para o teu
para o mal. Você achar que eu estou te criticando, você achar que eu estou te perseguindo, você achar... Então por isso nós precisamos ter o que? Sinceridade. Versículo 13 e 14, ele diz assim: pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Tem uma outra versão, a versão AA, a versão Almeida Revista e Atualizada, que ela diz: reconhecestes que somos a vossa glória. Tem alguém que tem essa versão aí? Reconhecestes que somos a vossa glória. Então aqui no versículo 13, alguns estavam acusando Paulo de não estar sendo sincero. Aonde? Através das cartas que ele estava enviando. Ele era acusado de escrever incentivando uma coisa e agir de modo contrário ao que ele exortava. Olha só como é que era, olha o que o apóstolo estava passando. Agora, o que Paulo estava querendo dizer quando ele diz assim: reconhecestes que somos a vossa glória, ou o orgulho de vocês? A glória de Paulo não estava na posição que ele ocupava, mas na qualidade da vida que ele vivia. Ele não dependia dos elogios humanos e nem se desanimava com críticas. Por quê? Paulo tinha uma mentalidade muito forte, uma consciência muito fundamentada, muita personalidade. Ele tinha testemunho de sua consciência, de que vivia de forma santa e sincera no mundo e diante da igreja. Olha aqui, não adianta só viver diante da igreja, tem que viver diante do mundo. Não adianta dar testemunho só lá fora, tem que dar testemunho na igreja. Então o que Paulo está falando, eu dou testemunho da mesma forma com os que não são e com aqueles que são. E outra, o que ele dizia para eles, não é pela força, não é pela força da sabedoria humana, mas é pelo quê? Mas pelo fundamento na graça divina. Os homens aqui, eles podiam ver as ações de Paulo, mas só Deus via as suas intenções. E assim acontece conosco. As pessoas muitas vezes elas podem ver as nossas ações, mas não conseguem ver as nossas intenções, porque está aqui dentro. Agora, o que Paulo quer dizer quando ele se refere a ser uma glória para os outros, para os coríntios? Os coríntios estavam dizendo o quê? O que eles estavam dizendo de Paulo? Eles estavam falando mal de Paulo. Só que Paulo aqui não está querendo defender que ele era um orgulhoso, ou alguém que estava carregado de soberba. Ser uma glória é dizer assim: vocês já entenderam que eu sou um motivo de glória para vocês, em vez de pensar outras coisas de mim, que eles pensavam coisas dele. Vocês deviam estar agradecendo a Deus, por Deus ter dado a oportunidade de vocês serem ministrados por mim, porque Paulo era um pastor, era um apóstolo, era um presente. Quem é que não gostaria de ser ensinado pelo apóstolo Paulo? Ele não estava nem sendo nem um pouco vaidoso. Nós precisamos entender que humildade, aqui é o cerne, irmãos. Humildade não é você diminuir o que você sabe e o que você é. Vou te dar um exemplo. Você é um bom professor, um excelente professor, vamos botar assim.
E as pessoas vêm e dizem: pá, que bênção, pá, tu dá uma aula muito boa, tu é um excelente professor. Aí a gente confunde. Não é humildade, não é humildade você dizer: ah, não é nada, não, eu não. Não me lembrei da cabecinha que me lembrei de uma senhorinha. Humildade não é você não reconhecer os seus dons. Humildade não é reconhecer que tu não tem talento, não é. Não é reconhecer as capacidades. Eu preciso realmente entender uma coisa, que foi Deus quem me deu, e usar isso em prol de quê? De que Cristo seja exaltado. Humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Então eu posso saber, a pessoa vem e te diz: que palavra, amém, glória a Deus. Pá, mano, tu canta bem. Estou falando exemplos de que acontecem dentro da igreja conosco. Pá, tu faz uma limpeza extraordinária. Capacidades, talentos. Ah, eu não. Se tu sabe que realmente é um capricho que tu tem, se tu sabe que é algo que tu tem, que Deus te deu, amém, glória a Jesus, porque foi Ele que me deu. Está entendendo? Não precisa ficar esquisito quando tu tem uma habilidade dada por Deus, amém? Está entendendo, irmãos? É o caso de Paulo. Paulo não está sendo vaidoso, e sim humilde. Ele sabe que ele é a glória dos coríntios. Mas por quê? Por que ele sabe? Ele sabe que ele é a glória dos coríntios somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é por ele próprio, é por aquilo que Deus consolidou na vida dele. Ele se tornou um instrumento para quê? De glória para Deus, com aquelas pessoas. Olha o que diz 2 Coríntios 10:10. Olha o que diz ali. Então Paulo está sendo acusado de falar uma coisa e de fazer outra. 2 Coríntios 10:10 diz assim: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Ou seja, ele era acusado de falar uma coisa quando estava nas cartas, ou seja, ser ousado, apertar, mas quando chegava diante deles, não era a mesma coisa. Essa era a acusação que ele estava sofrendo. E Paulo nega tais acusações. Ele cumpria de fato o que ele recomendava. Vai no 15 e 16 de 2 Coríntios capítulo 1. Volta ali, 2 Coríntios 1, 15 e 16 diz assim: confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Aqui nesse momento mostra o que ele pretendia. Qual era a pretensão de Paulo primeiramente? Visitar os coríntios, né? Aqui nesse texto falando que ele iria na ida e na volta. Só que em 1 Coríntios, volta ali 16, 1 Coríntios 16, 5 e 7. 1 Coríntios 16, 5 e 7. Paulo tinha falado e tinha traçado uma outra estratégia, uma outra forma. Vamos ver. Versículo 5, ele diz assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Aí ele fala: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, sei lá, 3 meses, 5 meses, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez, eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem.
espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. O que aconteceu então aqui? Paulo foi a Corinto, quando estava indo a Macedônia, né? Mas na sua volta ele não retornou para lá. Primeiro ele disse, vamos entender, quando eu for a Macedônia, eu vou ir até vocês, que foi aqui que a gente leu, ó. 1 Coríntios 16, 5 e 7. Eu vou ir e vou ficar com vocês. De repente, vou passar o inverno com vocês. Só que, em 2 Coríntios, diz que Paulo mudou de ideia. Ele disse, eu quero abençoar vocês 2 vezes. Eu quero ir, quando eu for, eu vou a Macedônia depois. Vou em vocês, vou para Macedônia. Quando eu voltar da Macedônia, eu volto em vocês. Só que o que aconteceu? Nós temos, preste atenção uma coisa aqui. Sabe quantas cartas, provavelmente, possivelmente foram escritas? 4 cartas. Nós temos 2. 1 Coríntios capítulo 5 fala, Paulo está falando daquela carta ali, já diz que havia uma anterior, que essa se perdeu. Então, a 1 Coríntios que nós temos, não seria a primeira, seria a 2 Coríntios. Aí o que acontece? Paulo tem a primeira, que a gente perdeu ela. E aí teve uma segunda, que foi a nossa 1 Coríntios. Existe uma terceira carta, que seria a 2 Coríntios. E existe uma quarta carta, que seria chamada de carta severa. Aí, Paulo, quando ele vai e escreve 1 Coríntios, ele relata sobre essa carta que foi escrita. Só que essa carta, ela apertou eles demais. Quando Paulo foi e teve esse tempo, que ele relata que foi visitá-los, quando ele foi na ida para Macedônia, o período que ele esteve com os irmãos foi ruim, foi péssimo. Porque os irmãos estavam bravos, não gostaram de ser apertados, porque a carta de 1 Coríntios apertou eles demais. E Paulo trata de todos os assuntos. Então quando Paulo vai lá, Paulo, em vez de levar alegria ou de receber a alegria dos irmãos, ele vive um tempo muito difícil, e ele sai de lá até mesmo triste com tudo aquilo que ele tinha visto, vivido ali. Então ele pensa, cara, eu não vou voltar. O que eu tracei, agora que nós lemos aqui em 2 Coríntios, que ele diz que iria na ida e voltaria na volta. Então ele muda de ideia e ele não vai pela segunda vez, ele retorna direto. E isso levou alguns desses membros da igreja de Corinto a acusá-lo de viver de acordo com a sabedoria carnal. Olha o 17, 2 Coríntios capítulo 1, verso 17. Irmãos, eu tenho que fazer esse trâmite nos textos para a gente entender, amém? 2 Coríntios capítulo 1, verso 17 diz assim: quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Olha só, agora, o que tinha acontecido aqui? Paulo havia prometido aos coríntios que ele os veria na ida e na volta na Macedônia, conforme eu falei. E isso foi o motivo desses opositores de Paulo o acusarem e diluírem isso uns aos outros, dizendo: Paulo não tem palavra, ele fala e não cumpre, ele não tem credibilidade. Isso não pode ser um apóstolo. Olha só o que ele enfrentava, irmãos, falando como se isso fosse uma falha ou falta no caráter de Paulo. Agora, um aprendizado importante aqui, que precisamos entender, que é importante planejar, irmãos, mas precisamos entender que esses planos podem mudar.
Paulo planejou uma coisa, quando ele foi lá, viveu e viu o ambiente. Ele não foi bênção para eles, nem eles foram bênção para Paulo. Assim como o próprio Paulo, eu acredito que o próprio Deus o direcionou a não retornar a Corinto. O próprio Deus, eu creio que colocou aquele desejo de Paulo de seguir viagem na volta da Macedônia. E nós precisamos, como cristãos, entender que Deus pode mudar planos. Nós precisamos entender que o planejamento ele é muito importante. Precisamos sim organizarmos a agenda, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Tem coisas que eu e você planejamos e não acontece. Assim também aconteceram e acontecem coisas que nós não planejamos e elas acontecem. É ou não é verdade? E é assim que Deus faz para que possamos permanecer no centro da vontade dEle. Agora, deixa eu falar uma coisa para ti. Isso não é desculpa para mim e para ti, para nós vivermos de qualquer forma, sem cumprir a palavra. Isso não é um texto para a gente usar ele fora do contexto. Nós não devemos usar esse texto de uma forma que vai nos favorecer a nossa falta de palavra e posicionamento, para amparar muitas vezes até uma falta de caráter, uma falha no nosso caráter. Vai no 18, continua, nós vamos entender melhor. Aí ele fala no 18: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Então o que ele está fazendo aqui? Antes de encerrar a defesa da sua integridade, ele aqui nesse versículo 18, Paulo defendeu sua pregação. Ele defendeu dizendo que ela era verdadeira e era confiável. Olha o 19: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. A pregação de Paulo, ela não era sim e não, ao mesmo tempo. Ela não era inconsistente e nem contraditória. Em vez disso, suas palavras refletiam a fidelidade de Deus, porque seus ensinos se baseavam nas Escrituras e nas doutrinas de Cristo. O 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ele está confirmando aqui, irmãos, que todas as promessas de Deus com relação a Cristo são verdadeiras e confiáveis. Ou seja, tudo que Deus falou que ia se cumprir em Cristo Jesus, foi sim, elas se cumpriram. Então Paulo, para trazer a defesa contra a sua própria vida, ele usa algo que é infalível. Ele usa a teologia para explicar que a mesma teologia que Deus falou que Cristo cumpriria todas as promessas, seria sim, essa é a mesma que eu prego para vocês, que quando eu digo sim, é sim, e quando eu digo não, é não. Então ele está defendendo. Olha o 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Essa unção que está se referindo aqui, ela se refere à capacitação especial dada pelo Espírito Santo.
através do Espírito Santo, podemos permanecer firmes na fé. Somente nele podemos nos manter de pé, perseverantes. É isso que Paulo está falando. Já o selo aqui indica posse e segurança. O Espírito Santo é um penhor, uma garantia que demonstra que há mais bênçãos espirituais no futuro e que o cristão receberá a vida eterna. Agora preste atenção nesses versículos aqui. Agora ele começa a dizer no 23: invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Então aqui ele começa a dizer: Deus é meu testemunha de que quando eu não retornei o que eu falei que eu faria para vocês, foi porque a fim de poupá-los. O olhar mal daquele que muitas vezes, quer enxergar na sua visão como eles queriam descaracterizar Paulo. Só que Paulo conviveu com os caras. Por isso que quando acontece alguma coisa com alguém que tu convive, que saia daquela questão que tu está acostumado a ver, que põe aquela pessoa em xeque, tu não pode aceitar. Eu não posso aceitar. Os coríntios não podiam ter aceitado isso, porque Paulo conviveu com eles, mandou mais de uma carta para eles. Eles sabiam quem era Paulo e aceitaram, ao ponto de acreditar que o caráter dele havia uma mancha. E aqui eu me lembrei do Cobra Kai agora. Olha só, tem espiritual nisso. Mas olha só que interessante, porque aconteceu a mesma coisa. O senhor Miyagi, Daniel San tinha uma autoestima, sua família, todos aqueles por senhor Miyagi, pela conduta, pela moral, pelos ensinos, pela forma que ele ensinava na luta mesmo a ser uma defesa e não um ataque. E aí acontece que eles acham uma caixa do senhor Miyagi. Estou dando spoiler aqui, né? Vai lá, vamos lá. E eles acham uma caixa que o acusa de coisas que não eram do seu caráter. E Daniel San e sua família, Daniel fica muito decepcionado. Até mesmo a sua mente começa a ter problemas, ele começa a ficar perturbado com aquilo. Então pensa, um senhor Miyagi, da mesma forma que o apóstolo Paulo, que viveu uma vida toda correta, quando achou uma coisa e não teve explicação, já colocaram como se estivesse errado. Sem o próprio senhor Miyagi poder se justificar, sem o próprio Paulo poder se justificar, não poderia ter sido aceito. Está entendendo? Conseguiu pegar? Assim somos nós. Se eu ver alguma coisa diferente a respeito do Diego, do Noé, de pessoas que eu estou andando, que a gente está convivendo, quando a gente ouvir algo diferente, a gente pare só um pouquinho. Isso não é o que eu vejo. Isso não foi o que ele me apresentou a vida inteira. Então nós precisamos ter entre nós lealdade, precisamos ter confiança, precisamos andar junto. Por isso que é importante congregar de uma forma de comunhão real, de visitação, de andar junto, de chorar junto, de se alegrar junto, de ver defeitos uns dos outros, ver qualidades. Aí ele fala no 24: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para... Paulo não volta, cara, ele não volta como tinha havido prometido retornar, para poupar os irmãos, para poupar os irmãos do sofrimento da correção, e dar-lhe ali oportunidades de se corrigirem, porque eles já tinham ouvido, eles já sabiam o que precisavam, de o próprio Espírito Santo convencê-los, e não ser necessário Paulo ir lá mais uma vez. Deus também é paciente conosco. Todavia Paulo havia advertido os coríntios anteriormente de que suas fraquezas, doenças e até mesmo a morte de alguns se deviam ao fato
de eles estarem rejeitando a correção. Poxa, gente, às vezes a gente lê, quando a gente entra para dentro da carta, a gente começa a ver, né? Começa a perceber, olha o coração desse homem, um coração de pai. Poxa, cara, eu não quero ir lá ser pesado para eles mais uma vez. Eu quero ir lá para ser a alegria deles e eles ser a minha alegria. E os caras não estavam entendendo e acusaram ele de mau caráter, de falta de palavra. Por vezes acontece isso na questão pastoral e até liderança, que por vezes a gente afasta um pouco para não precisar estar toda hora. Isso acontece porque às vezes tu fala uma vez, tu fala duas, tu fala três, não adianta, daqui a pouco a pessoa está te entendendo errado, ela vai se levantar contra ti. Então era esse o cuidado de Paulo. Paulo, não quero ir lá mais uma vez falar, chovendo molhado de novo. Eu vou deixar que o próprio Espírito Santo agora convença eles. E aí aquela carta severa que foi mandada para lá, fez eles caírem na real, e aquilo surtiu efeito. E mais adiante nós vamos ver que aconteceu, que o pessoal começou a se voltar mesmo. Aqui nós vemos o olhar mau, irmãos. Pô, a gente fala muito sobre isso, né? O olhar mau desses coríntios. Pois o tempo que Paulo estava dando para eles se arrependerem, para voltarem para o prumo, aí foi acusado de não ter palavra. Olha o que diz 2 Coríntios 2, do 1 ao 4 agora, que ele vai continuar falando a mesma coisa, e aí nós vamos finalizar no 4. 2 Coríntios 2, do 1 ao 4 diz assim: de modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Olha, ele está explicando por que ele não retornou. Pois se os entristeço, quem me alegrará entre vocês? A quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Cara, isso aí, uma coisa que a gente precisa saber, e aqui vai para os líderes. Líderes sempre serão mal compreendidos, especialmente quando já houver uma disposição da igreja, uma indisposição da igreja com relação a eles, ou de algum grupo com relação a eles. Isso vai ter gente fazendo. E nós, e eu, você como um líder, precisa estar preparado para enfrentar esse tipo de crítica e de resistência contra você. Devemos ir até o fim para acertar as coisas erradas, mesmo que cause muita dor e muito conflito. Aqui, irmãos, mesmo que cause dor no nosso meio, mesmo que cause conflito muitas vezes, até a gente alinhar as coisas, mesmo que doa, a gente precisa ser, como eu falei aqui, ser incansável. O tema dessa mensagem, incansável na restauração dos relacionamentos. Enquanto houver possibilidade de resolver um mal-entendido, enquanto houver possibilidade de relatar um relacionamento, de relatar a comunhão, nós devemos dar esse passo, mesmo que cause e continue causando dor.
Vocês pegaram o cerne, vocês entenderam que alguém que mais amava, que amava aquele povo, que tinha cuidado, porque quem ama, corrige, irmãos. Quem ama, disciplina, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele era autoridade na igreja, e ele poderia ir lá até eles e destituir eles, se ele quisesse, porque ele tinha autoridade para isso. Ele poderia chegar e dizer assim: vocês não querem, então vão saindo daqui. Vocês não querem se voltar, vocês não querem se submeter. E ele não fez isso, por quê? Porque ele esperava que eles recebessem aquela palavra e realmente se voltassem, se arrependessem, e aquele arrependimento seria alegria para ele quando ele chegasse lá e não precisasse mais trabalhar as mesmas coisas. Está entendendo? Então ouça, quando você é corrigido, não olhe para o lado errado, não olhe com os olhos maus. Quando você muitas vezes é confrontado, olhe isso como o amor da pessoa pela tua vida. Quando ela te trata realmente com respeito, sem alterar a voz, sem ter xingamento, te fazer de capacho, mas te respeitando, mas te exortando e te trazendo ânimo novamente. São poucas pessoas que são assim. E a gente tem que valorizar, irmãos. Aí tu pensa, e foi a igreja que o apóstolo Paulo mais, sabe? Paulo foi incansável com eles. Paulo foi incansável com eles. Ou seja, através de cartas, através da visita, ia lá, ficava um tempo com eles, esse 1 ano e meio que ficou. Explicações, explicando por quê que ele não foi. E ele poderia ter desistido. Aqui fica um ensino de resiliência, de perseverança. E agora, pare e pense, isso pode ser aplicado em qualquer esfera de relacionamento que você está. Quem são as pessoas que você tem desistido? Quem são as pessoas que nós temos desistido, temos deixado o cansaço bater, o desânimo bater? A pastora pode saber disso, que eu sou um cara que eu estou sempre tentando explicar. Tu explica demais, mas eu. E a gente precisa ser incansável, irmãos. Devemos buscar a paz com todos os homens. Devemos buscar a paz com todos. É possível? Mas o que depender de nós vamos buscar, irmãos. Que a gente possa aprender com alguém que tinha uma consciência muito firme de quem ele era. Você está pronto para receber elogios? Mas você está pronto para receber críticas? Muitos de nós estão prontos para receber elogio, mas não estão prontos para receber críticas. Muitos de nós estão prontos para receber críticas, mas quando recebem o elogio se perdem. Então nós precisamos ter o que? Consciência do nosso testemunho, consciência de quem nós somos, consciência de que nós cremos. Se o nosso empenho de palavra, se a nossa palavra é sim, nós vamos manter o nosso sim. Se é não, vamos manter o nosso não. É isso que ele está falando. A palavra de Deus, ela se cumpriu em Cristo, e nele foi o sim e o amém. Ou seja, o assim seja se cumpriu em Cristo. Então o que nós vamos fazer? Vamos desistir? Será que eu e você já passamos por situações piores que o apóstolo Paulo, irmãos? Será que nós passamos por afronta maior do que ele? Não. E o apóstolo Paulo nos ensinou o que é resiliência, o que é perseverança, e eu e você precisamos perseverar. Que o Senhor venha te dar graça, que o Senhor venha te dar força, e que você seja alguém que realmente, sabe, luta, persevera, né, para que haja realmente essa harmonia entre todos. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.